Girona, cidade da resistência e da luta contra o invasor. Girona é uma cidade singular, que nasceu sobre uma colina, alimentada pelas águas do rio Oniá, e ao meio do caminho da antiga via que permitia a comunicação de duas encostas dos Pirineus. A sua formação evidencia o equilíbrio entre a água, que é um elemento vital para a vida, e a pedra, que garantiu a sua monumentalidade. O rio Oniá atravessa a cidade, mas não a divide. E ao longo do tempo, as pontes se tornaram pontos de encontro e as principais referências de localização, tanto para os residentes quanto para os turistas. A força de suas águas faz parte da memória, com as marcas da inundação sendo referência constante no imaginário popular. A estrutura da ponte dos antigos peixeiros em ferro e na cor vermelha foi construída em 1876 pela companhia de Gustave Eiffel, sendo referência iconográfica da cidade. Seu piso de madeira range quando os transeuntes passam e muitas vezes observam o conjunto das casas sobre o rio Oniá, a catedral que está no ponto mais alto da Girona Antiga ou ainda parte da igreja de São Feliu. Girona é uma cidade para ser desfrutada a pé e, mais recentemente, alguns roteiros turísticos têm destacado o fato dela ter sido cenário de séries com grande repercussão, como, por exemplo, Game of Thrones. A Rambla da Liberdade pode ser entendida como a antessala para o casco antigo, sendo uma via que une a Girona Nova com o Barri Velho, e por isso está constantemente repleta de pessoas, passando nos dois sentidos. Bares, cafés, restaurantes e demais lojas comerciais se constituem em habitual ponto de encontro para os gerundenses, e a ausência de carros na via acaba sendo um convite para o passeio. A multiplicidade marca a cidade, que em diferentes temporalidades teve em seus limites a presença de francos, visigodos, muçulmanos e judeus. No século XIX, Girona sofreu com os ataques napoleônicos de 1808 e 1809, que deixaram marcas nos logradouros públicos e no tecido social da cidade. A ideia de resistência e de luta contra o invasor estão presentes nos principais atrativos turísticos da cidade e podem ser observados nos nomes de praças e ruas, ou, ainda, nas obras de artistas que constituem os acervos dos diferentes museus espalhados por Girona. As imponentes muralhas que séculos atrás rodeavam e protegiam Girona dos inimigos se tornaram locais estratégicos de vigilância da cidade e atualmente estão abertas para visitação. Ao longo do percurso, é possível observar os pátios e os jardins de muitas residências do Barri Velho. A Torre do Mirante de San Domenico é a mais alta do percurso e de lá é possível observar seu conjunto monumental. O convento do qual só resta a fachada abriga a Universidade de Girona, enquanto a igreja do século XIV é um esplêndido edifício gótico com uma nave de grande altura e, por sua vez, o importante claustro data do século XVIII. De acordo com o site de museus da Catalunha, Contra o Invasor está como uma das obras mais conhecidas de Miguel Blay, um escultor e um dos principais autores do modernismo catalão. Blay realizou o trabalho em 1891, aos 25 anos, como exercício final de sua estada em Paris, onde estudava graças a uma bolsa concedida pelo Conselho Provincial de Girona. A escultura, modelada em gesso e inspirada no Davi de Bernini, representa um lutador nu, em pé, brandindo uma lança em atitude defensiva. Pretendia simbolizar o heroísmo do povo de Girona durante o cerco napoleônico, mas hoje a obra se tornou um ícone da luta e da resistência da cidade em todos os momentos. A escultura, anos depois, inspirou um artigo do escritor Carles Rahola, que, com o mesmo título, publicou em 1938, em plena Guerra Civil Espanhola. O texto, junto com outros artigos,
rendeu-lhe a acusação do crime de rebelião militar e a pena de morte. Em 1979, com as primeiras eleições democráticas locais, a cidade se transformou e a região da Catalunha, que é formada por províncias, sendo uma delas Girona, recuperou a liberdade cultural e ganhou certa autonomia política. E o debate sobre o separatismo faz parte da agenda atual da cidade.